Vamos lá. Hoje eu preparei uma palavra para vocês que desde o começo da semana eu vinha trabalhado, porque agora a gente vai entrar num tema na igreja e o tema vai ser sobre a mordomia cristã. E é muito importante a gente saber da mordomia, o que é a mordomia cristã, porque às vezes a gente não sente essa mordomia porque a gente não conhece, né? A gente não sabe que Deus ele está sempre ali cuidando de nós, nos amparando, e também Ele, eu vou dizer aqui um exemplo muito nítido para ficar mais, como que eu posso dizer, mais fácil de entender. O que é a mordomia cristã? E imagina um rei, um reinado, aí tem um rei, aí tem um mordomo. Aí o mordomo, ele tem acesso a todos os locais que o rei ele deixa o mordomo acessar. Então, basicamente é tudo, né? O mordomo sempre anda do lado do rei. E nós, na nossa vida cristã, quando nós obedecemos, quando nós nos colocamos ali debaixo da palavra, nós decidimos andar debaixo da palavra de Deus, nós somos como um mordomo. A gente tem acesso a várias coisas que o rei nos dá acesso porque nós somos mordomos do rei. E hoje, né, eu vou falar na nossa geração que a gente se encontra hoje, a gente gosta muito de falar sobre direitos. As pessoas falam, não, eu tenho o meu direito, não sei o quê. Hoje a gente está falando muito sobre coisas que são os nossos direitos, a gente luta muito por isso, mas a gente se esquece um pouco da nossa responsabilidade sobre as coisas. Como um exemplo aqui muito claro, muitos de vocês agora já estão conseguindo tirar a habilitação, estão fazendo 18 anos, né? O Bruno não está aqui, mas ele tirou a habilitação, mas vocês vão passar por essa fase agora de tirar a habilitação e é um direito de vocês. Mas com esse direito, vocês têm que ter o quê? Vocês têm que ter responsabilidade. E a responsabilidade hoje ela não é mais falada. Quantas notícias vocês conseguem ver na internet ou na TV? Eu não assisto TV, mas você vê na internet por conta de irresponsabilidade. E às vezes a gente faz uma pergunta que está um pouco errada, que é a gente pergunta sobre nós mesmos, o que eu tenho? O que eu tenho? Sendo que a gente tem que perguntar o que Deus colocou nas minhas mãos para a gente saber o que a gente tem que ter responsabilidade que Deus nos deu. E às vezes essa falta de responsabilidade com as coisas que Deus nos dá pode gerar algumas consequências, e eu vou falar um pouco sobre a mordomia cristã que tem a ver com isso. E a gente vai ler a palavra de Deus. A base está em Mateus 25, de 14 a 30, tá? Peraí, minha Bíblia. Esqueci minha Bíblia na mochila, mas eu vou pegar aqui. Eu vou ler na versão Almeida atualizada. Todos acharam? Mateus 25, 14, 30. Todos acharam? Amém? Vamos lá. Vou começar lendo aqui, que vai falar um pouco sobre a parábola dos talentos, né? E aqui em Mateus 14 vai dizer assim. Desculpa. Pois será como um homem que, ausentando-se de seus pais, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com sua capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Desculpa. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos e eis aqui
outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com os juros, que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto o servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E aí, concluindo, essa daqui é a parábola dos talentos, e às vezes a gente lê as parábolas e a gente não entende, mas a parábola é uma mensagem que Jesus falava para o seu povo, e tinha pessoa que não entendia, estava falando: não, então um senhor deu talentos, aí um multiplicou, outro não multiplicou. Então, nas entrelinhas, Jesus estava falando com o seu povo. E às vezes, eu já perguntei para vocês na EBD sobre o significado, às vezes, de algumas parábolas, e vocês às vezes falam: eu entendi isso, não entendi muito bem. Mas a parábola, ela é uma mensagem que é meio que, vamos dizer assim, não é subliminar, mas é um negócio que quem entendeu, entendeu, quem não entendeu vai ficar por fora. Mas aqui está falando de um senhor que entregou talentos. E a gente trazendo isso para a nossa realidade, o que eu quero trazer aqui para vocês sobre a mordomia cristã? Deus, Ele confia em nossas mãos alguns talentos, e a gente tem que utilizar esses talentos para o reino dEle. E aqui, deixa eu só pegar o meu roteiro. Aqui, a gente vê que o servo que ele confiou mais talentos multiplicou, e ele saiu à pronta. Na hora que o Senhor falou com ele, ele saiu e já multiplicou. O segundo também. E o que tinha 1 talento, ele enterrou, porque ele falou: meu Senhor ele é muito rigoroso. Eu sei que ele vai brigar comigo se eu perder esse talento. E o talento naquela época, só para vocês entenderem, era uma moeda. Era uma moeda que valia uma quantia de dinheiro. E aqui está representado por dinheiro, mas não é dinheiro que a gente está entendendo aqui. A gente está falando dos nossos dons, dos nossos talentos mesmo, que é o nome talento, que a gente às vezes não utiliza, a gente não multiplica, a gente não faz com que a gente foi feito para fazer, né? A gente não faz aquilo que a gente foi feito para fazer. E aí, antes de continuar falando um pouco sobre essa parábola aqui, eu queria só trazer aqui qual que é o nosso propósito, né? Quando a gente olha para a gente, assim, uma pergunta filosófica que às vezes em algum momento vocês vão fazer para vocês mesmos, mas qual que é o propósito de vocês? Às vezes a gente tem que se perguntar: qual que é o meu propósito? O que Deus tem para mim? E vocês que estão na juventude agora, muitos que às vezes não fizeram essa pergunta para você mesmo, você pode fazer, pergunta para Deus no seu íntimo, vai lá: Deus, qual que é o meu propósito? Quais são os meus talentos? Porque às vezes a gente não sabe quais são os nossos talentos. Eu, por exemplo, eu vou utilizar um exemplo aqui bem simples, mas eu nunca tive aula de violão assim sério. Eu aprendi na escola e fui desenvolvendo depois, e eu aprimorei um talento aqui na igreja. Eu comecei a tocar no louvor, o pessoal começou a me passar os acordes, eu fui pegando, e mesmo assim, se eu não treino, eu não consigo nem tocar direito aqui, porque é um negócio difícil, mas não foi algo que eu
me aprofundei mais. E nesse ano, eu falei, não, vou me dedicar mais. Tanto é que eu conversei com a Camila, eu falei, vou me dedicar mais a algumas coisas e tirar outras coisas da minha vida. Por quê? Eu quero me dedicar para as coisas da obra do Senhor. E aí, esse é um exemplo meu, de tocar um instrumento, mas pode ser outra coisa também. Aqui na igreja, a gente tem várias coisas que a gente pode servir e várias coisas que a gente pode entender que às vezes pode ser um talento que a gente está guardando ali e a gente não está utilizando, porque nós seremos cobrados pelas coisas que a gente não fez e pelas coisas também que a gente fez, a gente vai receber o nosso galardão, a gente vai receber a recompensa de Deus. Mas o que eu quero trazer aqui? Faça essa pergunta, qual que é o seu propósito? O que eu tenho que fazer? E o nosso propósito é simplesmente glorificar a Deus, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que glorificar o nome dEle. E aí, eu fazendo essa pergunta para mim mesmo, nessa semana, eu falei, eu já trouxe um tema sobre dons e a gente não conseguiu concluir no ano passado, mas esse ano aqui eu queria falar. Porque, às vezes, a gente não sabe qual que é o nosso dom, qual que é o nosso talento. E aí eu faço essa pergunta para vocês fazerem para Deus e começarem a ter uma vida com um propósito, porque quando a gente tem um propósito, a gente tem um alvo. O propósito, imagina que é um alvo que você foi feito para atingir aquele alvo, só que às vezes você vai andar em caminhos que vai te afastar desse alvo. E aí às vezes a gente vai ser cobrado das coisas que a gente deixa de fazer. E é muito triste a gente olhar, a gente sendo mordomo de um rei tão perfeito que é Jesus Cristo, nosso Deus, e Ele confia coisas em nossas mãos, mas a gente às vezes não multiplica. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o nosso propósito em questão de por que fomos criados, né? Em Isaías 43:7 vai dizer assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que eu criei para a minha glória. Aqui está dizendo, né? Porque qual que é o nosso propósito aqui em Isaías? Em Gênesis vai dizer assim, é um versículo que eu gosto bastante. Gênesis 1:26 vai dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Desculpa. Tá difícil aqui, pessoal. Eu cantei muito, gastei muita voz. Mas voltando aqui no centro da palavra, Gênesis 1:26. Às vezes a gente não acredita em nós mesmos, mas a gente tem que escutar aquilo que Deus fala sobre a nossa identidade. É muito importante a gente saber disso. E Gênesis 1:26 diz isso, que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, conforme a nossa semelhança diz aqui, ele em Gênesis 1:26. Isso, a gente não está falando que Deus fez nós fisicamente igual a ele, mas espiritual. A gente tem um espírito, a gente tem uma raiz pecaminosa, mas quando estamos em Cristo, quando nós aceitamos Jesus e decidimos andar com Ele, a gente olha para as coisas, a gente não vê da mesma forma que o mundo vê. A gente olha para vamos supor, um exemplo básico, você vai passar eu gosto muito de ir no centro da cidade. Lá no centro da cidade, uma coisa que tem muito é morador de rua. E às vezes a gente olha para um morador de rua e a gente fala, às vezes você olha, você pode tratar como um qualquer, mas às vezes você pode parar e falar, olha a situação que o cara está, olha o que as drogas fazem, olha que é uma vida uma vida sem propósito, uma vida sem saber o valor que você tem, porque sua vida é valiosa para Jesus Cristo, para Deus. Olha o que leva a pessoa a fazer. Fora que são coisas que a pessoa, para estar numa situação de rua, não começa apenas, ela não sai da casa dela e vira um morador de rua. Começa com drogas, começa com bebida, começa às vezes com algumas amizades que te levam para esse caminho. E voltando para a parábola dos talentos, aquela pessoa, às vezes muitas pessoas, quando eu quero levar vocês para a Cristolândia para vocês verem o tanto de gente que tem lá, que tem um diploma, que tem muitos talentos, tem muita coisa para entregar ali para a sociedade mesmo e também para Deus, e estão perdidas. E elas estão deixando talentos delas de lado, sendo que elas poderiam muito bem estar utilizando. Mas aí quando nós olhamos para essas pessoas, a gente pode olhar e falar,
a gente tem que fazer a obra de evangelizar, de ir falar com elas, porque às vezes a gente consegue recuperar uma pessoa, e uma pessoa só que a gente traz de volta para Deus. A gente não, né? Deus faz a obra, mas isso já é festa no céu. E aí a gente tem que entender qual que é o nosso propósito, quais são os nossos talentos. E aí, só pegando um gancho aqui para voltar a falar do que a gente pode fazer, qual que é os nossos dons e como que a gente pode servir. Eu, falando com um amigo essa semana, um amigo que está frequentando aqui a igreja, recém-convertido, batizado também, ele me perguntou, ele falou para mim, eu quero servir na igreja, o que eu faço, meu? O que tem na igreja para servir? E aí eu falei, nossa, vou trazer isso daqui para os jovens, para mostrar para eles o tanto de coisa que tem na igreja que dá para você servir e às vezes vocês não enxergam. Quando a gente vem para a igreja e a gente começa a frequentar, se torna membro, a gente quer começar a servir. Isso é muito natural. E desde cedo eu sirvo aqui na casa de Deus. E o que acontece? A gente olha, a gente chega aqui, quando a gente não está servindo, a gente vai embora e entra e sai e não sabe o que está acontecendo, o que precisa para acontecer o culto. E aí esse meu amigo falou, eu quero servir, onde que eu posso servir? Eu falei, tem vários departamentos. Ele, vários? Ele se questionou assim, eu falei, tem vários. Eu falei, vamos lá, quando você entra na igreja, o que você vê? Não tem os irmãos lá na porta? Aquilo lá é os irmãos da recepção, eles são voluntários, eles ficam ali para recepcionar as pessoas. Aí eu falei, se anda mais um pouquinho, sempre vai ter um diácono também na porta, que também está servindo, só que para ser diácono é um pouquinho mais, o pastor que te chama, tem essas questões assim. Aí eu falei, aí você olha, tem toda uma estrutura, né? Tá tudo limpo, tá tudo bonitinho, tem a irmã que faz a limpeza. E aí a gente olha o patrimônio da igreja, tem o patrimônio e zeladoria, então tem várias coisas que dá para você servir, dá para você ser usado aqui dentro da igreja. E aí eu falei, não é por aí não. Aí tem o pessoal do som, aí tem o pessoal da mídia, aí tem o pessoal do evangelismo, tem o pessoal de missões também, que está ali envolvido, tem o pessoal do Ministério de Música, o André, o louvor, entendeu? Então, tem muitas coisas. Aí, deixa eu ver o que mais. Estou esquecendo de alguma coisa? Tem muito mais. A tesouraria, tem o pessoal que cuida do dinheiro da igreja, e isso tudo que vem aqui, os dízimos e tudo mais, tem alguém responsável, tem relatórios por isso, tem que estar tudo certinho ali. Se vocês quiserem ver quanto que entrou de receita no mês passado, vocês podem olhar lá que vai ter esse relatório. Então, tantas coisas que a gente pode utilizar ali para servir a Deus e colocar em prática os nossos talentos. Às vezes a gente tem uma habilidade que às vezes a gente não consegue, a gente consegue identificar. Eu mesmo falei do instrumento, que eu comecei a tocar, melhorei, e estou aprendendo ainda. Mas às vezes o seu pode ser, sei lá, eu gosto muito de mídias, eu gosto muito de Instagram, essas coisas assim, eu sei fazer isso. Você pode servir ali no Ministério de Mídia, você pode usar o seu dom, o seu talento para isso. Aí eu manjo muito de som, aí você pode ir para o som. Eu toco bastante, mas eu não sei se eu posso entrar no Ministério de Música. Tá, o André ali, você vai, conversa com o André, ou se você quer aprender, só que é um trabalho mais demorado para você começar a tocar, mas tem vários lugares que você pode ser usado ali e utilizar os seus talentos, tá? E aí, voltando aqui, a gente tem que olhar, quando a gente volta para o tema ali da mordomia, a gente tem que usar tudo que a gente tem, e a gente tem que entender que tudo que a gente tem, nada do que a gente tem é nosso, é tudo de Deus. Então, sobre ser mordomo, que nem eu falei lá no primeiro exemplo, tem um rei e o mordomo, ele usufrui de tudo que o rei tem, só que nada é dele. Então, olhando para esse lado, nada é meu, tudo é confiado. Então, a gente tem que ter a responsabilidade. Para quem não sabe, eu trabalho, tenho minhas empresas, e quando eu olho para isso, eu falo, às vezes acontece algumas coisas, eu peço para Deus algumas oportunidades, e Deus me entrega essas oportunidades. E aí eu falo, muito obrigado, Deus, e tipo assim, às vezes eu falo, Ele me deu essa oportunidade, mas eu sei que Ele que criou, isso que eu ganhei foi Ele, então eu vou entregar o que eu tenho de melhor, vou entregar o meu melhor, porque eu sei que é um recurso, às vezes eu sei que é algo que é para um fim direto ali que Deus me entregou para eu entregar, e isso é muito bom quando a gente sabe que nada que a gente tem é nosso. E às vezes
eu falo, tudo que eu tenho, nada é meu, tudo é Deus que confiou em mim, a mim, né? No caso, a gente tem que ter essa responsabilidade. Então, a nossa vida, ela não é nossa, porque se o nosso propósito é fazer com que o nome de Deus seja glorificado, então, às vezes, quando a gente vive para a gente está deixando de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, que é glorificar o nome dEle, levar a palavra dEle. Então, passando aqui, o nosso tempo, quando a gente fala do nosso tempo, o nosso tempo não é nosso. Quando eu olho para o meu dia, e aí eu coloco sempre o que o André fala de primeira coisa, eu já fazer a devocional, né? Eu sempre faço o devocional, quando possível, assim que eu acordo já faço minha leitura, escuto um louvor. Às vezes não dá tempo de fazer a leitura, eu falo a verdade aqui, eu só escuto um louvor, e mesmo assim, sempre em espírito de adoração, sabendo que eu não posso ficar sem falar com Deus, e o nosso tempo não é nosso, é de Deus. Então, quando a gente vai entregar a nossa vida, a gente entrega por completo. Nós estamos aqui, nós estamos se dedicando a Deus aqui, tanto no louvor aqui, como vocês que vieram aqui buscar a palavra de Deus. Então, nosso tempo não é nosso. O nosso dom também, é muito importante a gente saber disso. O nosso dom, a gente não fica se vangloriando porque a gente tem um dom especial que Deus deu para a gente. Vamos lembrar dos talentos. Se Deus te deu 5 talentos, você multiplicou 5, e aquela pessoa que tem um talento em terra, é muito importante vocês entenderem isso na parábola. Você pode perceber que lá fala assim, que o que tinha 1, Deus pegou e deu para o que tinha 10. Então, o que tinha 10, ele tinha 5 no começo, multiplicou por mais 5, mais 5 não, ele fez mais 5, dobrou, e ainda ganhou mais 1 do que tinha e foi levado para o outro. Então, isso a gente pode trazer para a nossa vida também aqui, cristã, a nossa vida cotidiana, que às vezes eu não vou tocar mais violão aqui, vamos utilizar isso daqui, que é um talento que eu utilizo. Eu acredito que não seja dom, mas é um talento. Vamos lá, eu paro de tocar violão aqui. Se eu parar de tocar violão, você acha que a igreja vai parar por conta que eu vou parar de tocar violão? O André vai pegar e vai tocar violão, entendeu? Ele pegou meu talento, eu enterrei meu talento, peguei aqui. Então é basicamente assim, para ilustrar. Se o Bruno quiser parar de tocar piano, é o único piano que a gente tem aqui dos jovens, né, que tem o André também, mas da banda dos jovens, vai vir outro jovem, entendeu? Então, os nossos talentos, eles têm que ser usados e não é nosso. Então, quando a gente olha a parábola e utiliza isso, nosso dom não é nosso, não. Porque se você enterrar o seu dom, Deus vai pegar, vai tirar de você, até se você não tiver, o pouco que você tem vai ser tirado e vai entregar a outra pessoa que sabe multiplicar. E também, quando a gente vai falar da parte financeira, o nosso dinheiro não é nosso, né? Porque a gente trabalha, porque Deus nos dá saúde, Deus nos dá a inteligência, Deus nos dá tudo que a gente precisa, a capacidade mental ali para conseguir fazer as coisas, e o resultado disso vem em dinheiro. Então a gente vive bem, mas também a gente entrega uma quantia para Ele. E a mordomia, quando a gente vai falar disso, é esse conjunto que nada é nosso, tudo é confiado a nós, mas nada é nosso. E um empresário que eu ando bastante, converso bastante com ele me falou isso, e eu tinha lido, eu gosto bastante da história de José, e vocês, quem não leu ainda a história de José completa, que leia, porque é muito bonita. E José é um exemplo de ser mordomo, porque ele foi governador do Egito, foi governador do Egito, e ele fazia tudo, só que até ele chegar lá, até ele chegar como governador, ele passou pela prisão. Quer dizer, ele foi escravizado ali pelos irmãos, aí depois foi preso, aconteceu uma série de coisas com ele, e no final ele se tornou governador, e os irmãos deles que deu ele foram lá e tiveram que comprar alimentos com ele, porque teve uma crise, e José, como um bom administrador, que não eram as coisas dele, mas ele geria muito bem, ele conseguiu fazer com que eles passassem pela crise muito bem naquele período. E aí, esse empresário que eu ando bastante, ele fala assim, nada é meu, tudo Deus confiou na minha mão. Eu fiquei, quando ele falou isso, eu lia bastante a história de José, eu falei, putz, verdade, Deus confia as coisas na nossa mão, e se a gente não souber fazer, alguém vai fazer. Então, seja nesse lado também, quando a gente fala do recurso que Deus nos dá. Tá? E
Para a gente levar aqui a mordomia do tempo, a gente vai ler Efésios 5:16, que vai dizer assim, ó, a gente vai falar sobre a mordomia do tempo. Efésios 5:16. Diz assim, vou deixar eu não gosto da NVI, mas está na NVI aqui. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aqui, a gente está falando que o nosso tempo, ele é finito. Então, às vezes eu utilizo uma coisa na minha cabeça assim para eu me motivar mais, que às vezes vai parecer estranho aqui para vocês, mas eu vou falar o que acontece na minha cabeça. Às vezes eu falo assim, eu procrastino, eu enrolo, aí eu falo assim, e se eu morrer amanhã? Aí, eu falo, não, eu tenho que fazer as coisas. Mas é um negócio que você bota uma pressão no seu cérebro, que você fala assim, se eu morrer amanhã, eu vou morrer procrastinando, deixando de fazer as coisas que eu ia fazer. É um pouco pesado, é uma cobrança alta. Mas é que vocês vão tendo responsabilidades assim, que vocês vão vendo, então a gente para e analisa e fala, tem que fazer, porque senão a gente não sabe do nosso tempo, a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. Lógico, a gente pede para Deus para viver bastante. Eu quero ter filhos, eu quero ser avô, mas a gente não sabe, Deus que sabe do nosso tempo. Então, a gente tem que entender que o nosso tempo ele é muito precioso e a gente tem que colocar prioridades. Então, uma das prioridades é a gente saber que o nosso tempo tem que ser usado para Deus. E Deus não vai te perguntar com o que você sonhou, o dos seus sonhos. Ele tem um sonho para você e às vezes o sonho de Deus ele não tem nada a ver com o seu sonho. Então a gente tem que sempre estar alinhados em oração com Deus para a gente fazer aquilo que Ele quer e não aquilo que nós queremos. E a gente tem que voltar e olhar sempre para a responsabilidade que é você ter talentos, você multiplicar os seus talentos e também vocês saberem que agora nesse começo de vida de vocês assim, que eu vou dizer começo porque todo mundo aqui está numa faculdade ou está terminando a escola, a gente tem que ter muita responsabilidade porque o tempo ele não para. Eu já refleti bastante sobre isso. Hoje eu me acho muito velho porque eu tenho 26 anos. Eu falei, passou muito rápido. Depois que eu fiz 18, eu falei, meu Deus do céu, velho, eu tô com 26 anos. E aí, a vida tá correndo, as coisas estão acontecendo e, às vezes eu falo, não tô me dedicando, eu tô me dedicando muito mais ao trabalho agora, mas eu falei, mas e as coisas que Deus quer de mim? Então, o nosso tempo, a gente tem que saber organizar. E também, mais uma vez, a gente saber quais são os nossos talentos, quais são os nossos dons. Porque para a gente viver uma vida de mordomo, a gente precisa viver uma vida onde nós temos que agradar a Deus, acima de tudo. A gente não tem que viver uma vida de pecado, a gente tem que abrir mão das coisas que a gente quer e viver as coisas que Deus quer. E a gente tem que entender que a gente precisa fazer alguma coisa, tá? Isso queima bastante assim no meu coração de falar, eu preciso fazer alguma coisa para fazer a diferença e não que eu vou ser o protagonista daquilo, mas é que eu quero fazer parte de algo que Deus tem para mim e não eu ter mérito, mas sim um conjunto de coisas ali que Deus está confiando a mim e por aqui o nome dele seja glorificado. Então, a minha vontade é que vocês tenham essa visão de utilizar o dom de vocês, de fazer com que vocês sejam úteis, né, na mão de Deus. Então, Deus vai utilizar vocês para fazer coisas que às vezes vocês jamais imaginaram, mas tem uma vida debaixo da autoridade de Deus, tenha respeito, tenha temor a Deus, que as coisas às vezes vão ficar um pouco difíceis, mas você tem que ser fiel. Jó passou por uma tribulação gigantesca
e ele continuou fiel. Ele perdeu tudo, mas ele continuou fiel. E ele passou pela prova e no final ele ganhou tudo dobrado. Só que ele não se abalou em nenhum momento. Ele teve um momento que ele ficou meio ruim, mas em nenhum momento ele desistiu ali de ficar contra Deus. Ele sempre tentou ali passar por aquele momento. E a gente é a mesma coisa. Às vezes a gente faz tudo que a gente acha que tá certo, a gente está sendo temente, a gente está andando com Deus, mas está tudo errado. Mas você pode ter certeza que é um processo e Deus vai fazer com que, através da sua vida, você alcance mais pessoas e glorifique o nome dele. Então, essa é a mensagem. A gente tem que estar sempre debaixo das asas de Deus, temendo a palavra de Deus, sendo guiados pela palavra. Se você quer falar com Deus, leia a palavra, que Deus vai te responder. E também que vocês vivam uma vida com um propósito. Hoje, ou o mais rápido possível aí, fale com Deus se você ainda não falou. Deus, qual que é o meu propósito? Qual que são os meus dons? Quais que são os meus talentos? Deus, eu quero multiplicar os meus talentos. Deus, eu quero que o Senhor confie em minhas mãos mais talentos, Deus. Eu estou aqui para servir, eis-me aqui. Então, eu vou orar agora para encerrarmos a palavra, e é isso que eu tenho para vocês. Sejam mordomos do Rei, que é no nosso Deus, mas saiba que a gente será cobrado das coisas que não deixamos de fazer, por conta que Deus, Ele nos dá e também Ele pode tirar, e a gente não quer perder, né? A gente quer estar ali com Ele. Vou orar aqui. Senhor, meu Pai, muito obrigado por estarmos aqui, escutando a Tua palavra, Senhor, buscando, Senhor, a Ti, que a Tua palavra, Senhor, entre os nossos corações, Pai, que possamos buscar mais a Ti, Senhor, que possamos nos entregar mais, que possamos entender que o Teu nome é o nome sobre todos os nomes, que o Teu nome tem que ser glorificado, porque nós fomos feitos, Senhor, para Te adorar, para Te servir, para dedicar o nosso tempo a Ti, Senhor. Temos que fazer as coisas também que nós precisamos fazer, como estudar, trabalhar, e nós sabemos que temos esses deveres, mas nós temos responsabilidade contigo na questão de usar os nossos talentos, os nossos dons, porque se não utilizarmos os nossos dons, os nossos talentos, seremos cobrados, Senhor, e o Senhor não irá nos receber com flores. O Senhor vai falar que deixamos de utilizar aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Então, que possamos ser úteis em Tuas mãos, que possamos, Deus, entender que coisas ruins acontecem, mas o Senhor sempre está conosco. Assim que a gente passa por uma dificuldade ou nós passamos por um momento feliz, o Senhor sempre está conosco. Então, temos que dar graças a Deus por todos os momentos e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, agradeço pela presença de cada jovem aqui, que eles possam ser instrumentos em Tuas mãos, Pai, e que possamos, Senhor, também, nesse outro momento aqui agora, louvar o Teu nome com louvores, e também que possamos ir, Senhor, para casa, assim como o Senhor nos trouxe. Então, em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém.